E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Plano Nacional contra a Obesidade completou um ano e as ações de combate à obesidade infantil são ampliadas. Para falar sobre as novas investidas na prevenção ao excesso de peso das crianças brasileiras, hoje recebemos a professora de obesidade e doenças metabólicas da Unifesp e coordenadora de estudos da obesidade, também da Unifesp de São Paulo, Ana Damaso. Professor, obrigado por estar conosco. Esse plano nacional completa um ano. Nós podemos dizer que houve conquistas na luta contra esse processo que leva as pessoas a engordarem cada vez mais no Brasil? Boa noite, Maria Lídia, obrigada pelo convite. Eu acredito que sim, pelo menos no olhar do conceito da obesidade, o que a gente via há uns 20 anos atrás, que a maioria da população achava que era só uma questão de estética. Hoje o governo e várias pessoas e vários profissionais de saúde, a comunidade de modo geral, já acreditam que a obesidade realmente é uma doença e estratégias foram implantadas. Esse plano implantado a partir do ano passado, ele contribui com duas frentes muito fortes. Uma é o ataque à obesidade com mudanças sugestivas no estilo de vida, considerando tanto aspectos nutricionais, e a outra quanto melhoria da prática de atividade física. Então são dois vetores importantes que a comunidade deve observar, porque são medidas básicas de prevenção primária. Vamos falar mais hoje da obesidade infantil. Porque as crianças estão engordando. Existe aquela cultura que criança bonita é criança gordinha, já começa do bebê. Bebê que não é gordinha, coitada da mãe, ela é crucificada como se fosse até uma irresponsabilidade dela, daquela criança não ser gorda. Mas para a medicina são claras as causas da obesidade infantil? Sim, eu acho que para nós da área de saúde, as questões relacionadas à obesidade envolvem um elenco muito grande de fatores. As questões genéticas, as questões relacionadas ao estilo de vida, o estresse, a ansiedade, o comer errado, a falta de exercício físico regular. E aí você toca num ponto extremamente crítico, que já é a questão do nascimento e o ambiente familiar onde essa criança nasce. Então, essa questão relacionada ao fato da mãe ser penalizada porque a criança, não sendo gorda, não é saudável, ela precisa ser mudada. A população precisa entender que isso já é um nó crítico, já iniciado no começo de uma vida muito tenra, uma vida que não tem defesa. A criança não fala, a criança não explica o alimento que ela quer, ela não consegue falar que hora que tem que parar de ofertar o alimento. Então, é um parque engano a família achar que tem que dar comida até a criança se empanturrar. Muito pelo contrário, se a própria criança sinaliza que não precisa mais do alimento, então não precisa ofertar tanto alimento que seja em demasia. Pois é, mas entra aí também um lado da culpa da mãe, né? O temor. Se essa criança não come, não sei, meu filho não come. É muito frequente ouvir isso, que é uma luta. Eu também observo que crianças maiores não gostam de verdura, né? Eu gosto de fritura, adoro, né? Vai batatinha frita, tudo que é frito, criança gosta. Tudo que vem em pacotinho industrializado, essas quinquilharias todas que são vendidas, né? Biscoitinho recheado, salgadinho, a criança adora. Então, a questão da educação para a criança comer corretamente. Ela não tem fome para comida adequada, que alimenta, importante para a nutrição dela e desenvolvimento. Mas ela tem fome para porcariada. Como é que faz? Eu acho que uma grande dica para a família de modo geral e para as escolas também onde essa criança é acolhida é entender que o gosto e o paladar dessas crianças ele pode ser trabalhado. A criança ela aprende a gostar de novos alimentos. Ela aprende a gostar de quiabo, de novos alimentos. Se você oferta várias vezes, 5, 10, 15 vezes, ela vai ter o aprendizado do gosto e o paladar para aquele novo alimento. Então é uma questão de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, você tem que insistir para que a criança aprenda novos hábitos e já gerar esse hábito alimentar saudável já no começo da vida. Vou te dar um exemplo prático. Tem muitas mães que, quando seus filhos nascem,
optam ou não conseguem amamentar. Esse já é um erro grave, porque se a gente for lembrar que o próprio leite materno tem uma substância importantíssima que previne contra a inflamação e doenças do coração na vida tardia, como a adiponectina, que é um hormônio importante contra processos inflamatórios, essa mãe vai perceber que o ato de amamentar não é só um fato de alimentar o seu bebê, mas é também prevenir para que na vida da adolescência, na vida adulta, essa criança tenha menos chance de doenças no coração, de excesso de colesterol, de chance por diabetes, de chance de excesso de gordura no fígado. Quer dizer, a mãe então, amamentar também é muito importante. Quer dizer, essa orientação para o aleitamento é um processo de educação das mães para a maternidade que precisa ser bem trabalhado. Precisa ser bem trabalhado, principalmente considerando cidades como São Paulo, onde as mães se apressam muito para retornar ao trabalho, e essa agressão de retorno ao trabalho muito rápida após o nascimento do seu bebê gera um desconforto muito grande, que é a prática de ensinar o seu bebê a amamentar, a prática de fazer com que isso seja realmente valorizado. Agora, tem uma bateria também que atinge as crianças em cheio, que é a publicidade. A publicidade de alimentos, e essa é uma briga e tanto que no Brasil não se conseguiu ainda uma regulamentação efetiva. Nesses canais de desenhos infantis, de programação infantil, nos intervalos comerciais, é terrível o que se oferece para a criança, e ninguém está orientando para a educação de uma alimentação sadia, mas é aquela coisa do pacotinho, do biscoitinho, da friturinha, de tudo isso, né? E com personagens, com heróis infantis comendo aquilo e adorando. Ora, como fica um pai ou a mãe, né, diante dessa bateria? Não se consegue mesmo esse controle, como já existe para o cigarro, já existe controle para bebida alcoólica, horários para passar, vamos dizer, essas propagandas. Por que para alimento infantil não tem? Eu acredito que essas são mudanças que, do ponto de vista governamental, elas devem ocorrer no futuro imediato. Por quê? Porque a família sozinha não é capaz de coibir o mau hábito alimentar de seus filhos. Por outro lado, também levando para a família a responsabilidade, a gente na nossa rotina costuma atender adolescentes obesos que eles sofrem muito com a própria família. Ou seja, eles precisam emagrecer, eventualmente o pai, a mãe ou os irmãos não precisam, e simplesmente não há uma adesão da família inteira a essa proposta de tratamento. Então, se nós unirmos o enfraquecimento da família como um fator, a mídia com propostas negativas de incentivo à alimentação errada, a falta de parques para o lazer, etc., a gente vai ver que há um elenco muito grande de coisas que podem ser mudadas e melhoradas. Mas eu ainda acredito que a família ainda tem que ter um poder maior sobre o hábito alimentar dos seus filhos. Eu quero mostrar rapidamente esse seu trabalho, este livro, para profissionais da nutrição, para profissionais da educação física, para médicos, quer dizer, para todo mundo que lida de alguma forma com essa questão da obesidade, sobre nutrição. Acho muito interessante, porque a senhora é pesquisadora. Obrigada. Isso é resultado de um trabalho de investigação. Sim. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada.